Olá, professor Joilson, no canal Juazeiro Cidade Educadora, Aula em Rede. A nossa aula de hoje é sobre formação histórica e geográfica do território da América Portuguesa. Antes mesmo da chegada dos portugueses, em 1400, uma vez, lembrando, os portugueses chegaram aqui em 1500, e em 1494, portugueses e espanhóis dividiram as possíveis descobertas em um acordo que ficou chamado Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas estabelecia que os territórios a 370 léguas a oeste da ilha de Cabo Verde seriam exploradas pelos espanhóis e as terras a leste deveriam ser controladas pelos lusitanos, ou seja, os portugueses. Aqui no mapa vocês podem observar essa linha imaginária lá do século XV, dividia, a parte em amarelo seria a que seria explorada pelos portugueses. E toda essa faixa em verde ficaria para os espanhóis. Observe que boa parte do atual território brasileiro fica em terras que seriam possessões espanholas. Um detalhe importante é que esse Tratado de Tordesilhas só era respeitado por espanhóis e portugueses. Outras nações como franceses, ingleses e holandeses não respeitavam esse tratado e frequentemente faziam explorações para também colonizar esses territórios. Por isso, para tentar inibir a invasão do seu novo território por outras nações, o rei D. João III dividiu o território em 15 faixas de terra. Essa divisão ficou conhecida como capitanias hereditárias. E o que eram as capitanias hereditárias? As capitanias foram doadas a membros da pequena nobreza e a militares de alta patente. Chamadas de capitanias donatárias, eles tinham o direito de explorá-las, mas não eram proprietários e não podiam vender ou dividi-las. Porém, eles podiam conceder faixas de terra, que era chamada de seis-maria, doada para quem tinha condições de torná-las produtivas. Ou seja, capitania hereditária eram as faixas de terra que o rei de Portugal doaram para nobres portugueses que tinham condições de vir aqui e explorá-las. Porém, era hereditária porque era passado de pai para filho, mas eles não podiam vender. Dentro da capitania hereditária, o donatário era autoridade em tudo. Ele que definia as leis, ele que decidia como que eram as políticas da sua capitania. Porém, tinha um problema. As capitanias tinham poderes descentralizados. Cada donatário decidia o que acontecia em sua capitania. E isso gerou um problema para o rei controlar seu território. Cabendo destacar aqui a capitania de Pernambuco e a capitania de São Vicente. Foram as únicas que se tornaram viáveis economicamente. Considerando que as capitanias hereditárias não eram um bom sistema, em 1548 foi criado o governo geral. Vejamos. Com o insucesso do sistema de capitanias, em 1548, a coroa criou o governo geral, que era um centro político para administrar toda a América Portuguesa, com sede em Salvador. Salvador foi a primeira capital do Brasil e foi de 1549 a 1763. O primeiro governo geral foi Tomé de Sousa. No período da União Ibérica, de 1580 a 1640, nesse período, o rei de Portugal, o rei espanhol também era rei de Portugal. Foi nesse período que se cumpriu um importante papel na construção do território brasileiro. Foi diluído as fronteiras estabelecidas pelo aquele Tratado de Tordesilhas e expandiu os limites territoriais, tanto ao norte, com a conquista efetiva do Maranhão, quanto ao sul, alargando a fronteira na região platina. Ou seja, a partir desse período, a coroa portuguesa não vai respeitar o tratado que foi feito com os espanhóis.
Data também deste período o início da expansão territorial para o interior. E em 1508 foram organizadas as primeiras expedições dos bandeirantes em São Paulo, essa frente de expansão territorial para os sertões, palavra então usada para se aludir ao interior. Lembrando, a origem da palavra sertões não está associada a um território árido, seco, como é mais comum a gente associar hoje. Naquela época, a palavra sertões estava associado a algo que está distante, longínquo. Descoberta do ouro. A descoberta do ouro no final do século XVII, nas regiões das Minas Gerais, foi importante para a expansão territorial e para uma nova organização administrativa da colônia. A necessidade crescente de abastecimento das regiões das minas, provocada pelo fluxo de população em busca de riqueza, contribuiu para a expansão do Brasil em direção ao Rio Grande, fomentando a criação de gado e rebanhos de outro tipo, ampliando o território. Em 1693, no tempo em que se descobriu o ouro nas regiões das minas, foram criadas as capitanias do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Lembrando que São Paulo ficava localizado na antiga capitania de São Vicente. Entretanto, com o massacre dos paulistas em 709, no conflito que ficou conhecido como Guerra dos Emboados, confronto entre bandeirantes paulistas e forasteiros que procuravam ouro e pedras preciosas, teve início uma intervenção mais efetiva da coroa na região de Minas Gerais. Minas foi separada da capitania do Rio de Janeiro e foi criada a capitania de São Paulo, em substituição à de São Vicente, como acabei de falar. Além dela, outras foram compradas, como as capitanias de Pernambuco, em 1716, e aí do Espírito Santo, em 1718, dando nova feição à administração portuguesa na colônia, e mais presente e interiorizando as suas ações. E, por fim, o Tratado de Madrid, de 1750. Nesse Tratado de Madrid, de 1750, redefiniu as fronteiras entre as Américas portuguesas e espanhola. Anulando o estabelecimento do Tratado de Tordesilhas, Portugal garantiu o controle da maior parte da bacia amazônica, enquanto que a Espanha controlava a maior parte da Baixa do Prata. Nesse tratado, o princípio do uso capião, que quer dizer a terra pertence a quem a ocupa, foi levado em consideração pela primeira vez. E no mapa podemos perceber que, no Tratado de Madrid, o território brasileiro se expandiu e está bem próximo do que temos hoje. E vamos ao desafio da aula. Qual foi o critério usado por Dom João III para doar as capitanias hereditárias? Vão lá no portal e registrem a resposta do seu desafio. Bons estudos e até a próxima.